Olá, criançada! Meu nome é Gaia, eu sou a Mãe Natureza. Eu cuido de tudo que há no planeta Terra. Se você quiser, também pode me chamar de Mamãe Terra. Tia Carla me convidou para falar com vocês sobre a comunicabilidade dos espíritos, porque eu conheço de todos os mistérios. Mas antes, vamos fazer um minuto de silêncio para a gente poder fazer a oração e trazer as energias dos espíritos amigos para nos intuírem, darem sugestão no nosso pensamento das ideias que vamos falar a respeito deles. Então se concentrem e vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Ai, como vocês são os amores! Antes de eu começar a falar para vocês a respeito da comunicabilidade com os espíritos, quero mostrar para vocês a minha integração total com os animais da natureza. Eu cuido como uma mãe. As plantas são muito queridas e elas florescem no meu jardim. Nós temos também Pikachu. O Pikachu não. Nós temos também os peixes do mar. Então vamos começar. Vocês sabem, em aulas anteriores, que nós somos formados de espírito, perispírito e o corpo. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo fica aqui na Terra e ele morre. O nosso espírito vai para o plano espiritual com as mesmas ideias, as mesmas alegrias que nós tínhamos aqui na Terra. E assim, através desse nosso tempo no plano espiritual, nós podemos nos comunicar com as outras pessoas. O Allan Kardec, que codificou, quer dizer, que organizou toda a doutrina espírita, ele conversou com os médiuns e os médiuns trouxeram as informações do plano espiritual para ele. Vocês sabem quem são os médiuns? Os médiuns são os intermediários. O que é isso, tia? Eu já vou responder, gracinha. Os médiuns, eles são aquelas pessoas que no seu organismo, no seu corpo, já tem a faculdade, a possibilidade de ser sensível à comunicação com os espíritos. E foi assim que o Allan Kardec descobriu que é possível a gente se comunicar com o plano espiritual, da mesma forma que nós nos comunicamos com o Pikachu. Não! Que nós nos comunicamos assim com as pessoas e os animais. Os animais não são iguais às pessoas, mas nós nos comunicamos com eles através do amor, através dos cuidados. Quem tem cachorrinho e gatinho em casa sabe o que eu estou falando. Mas a conversa com os espíritos é uma conversa igual a gente tem com os colegas aqui na Terra. E os médiuns são aqueles que conseguem perceber. A mediunidade, ela já está em nós, como nós respiramos, como nós enxergamos, sentimos. Ela é mais um sentido para nós. Mas nem todos nós conseguimos enxergar, ouvir ou nos comunicar de uma forma muito clara com os espíritos, porque somente alguns têm essa possibilidade mais forte, mais possível. Mas todos nós conseguimos conversar com eles,
mesmo que a gente não veja. Vocês já estudaram sobre a oração? Quando nós fazemos uma oração, nós nos comunicamos não só com Jesus, nem só com Deus, mas também com os amigos espíritos que eram pessoas como nós e que já partiram. Nós também podemos fazer pensamentos de amor e de bondade para essas almas elevadas, mesmo que a gente não consiga entender a palavra de resposta dessa pessoa, mas muitas vezes a gente sente no coração. E nós vamos ter mais para frente aulas sobre o anjo guardião. Ele é um espírito e ele se comunica com a gente, mesmo que a gente não seja aquele médium que vê ou escuta ou fala com os espíritos o tempo todo. Todos nós temos um pouquinho dessa mediunidade e o nosso anjo guardião é aquele espírito bom que fica no plano espiritual e que manda aqueles pensamentos bons para nós. Então todos nós podemos nos comunicar com os espíritos, mas ainda nem todos estamos aptos, quer dizer, nem todos ainda temos condição de sermos como os médiuns que têm essa faculdade, essa possibilidade muito forte. Eu vou falar um pouco mais dos médiuns para vocês. Existem médiuns que enxergam o espírito como gente. O Divaldo Franco, se alguém já viu o filme do Divaldo Franco, ou que a mamãe, o papai, a vovó, o titio já assistiram, pergunta para eles. O Divaldo Franco via os espíritos como pessoas desde os 4 anos de idade. Outros médiuns veem os espíritos como alguma coisa muito clarinha. Outros só escutam a voz dos espíritos, mas é uma voz igual à nossa? Eles escutam como se fosse uma voz dentro do pensamento. Outros conseguem receber a comunicação do espírito e escrever. Outros ainda, que são médiuns de efeito físicos, que quando o espírito vem comunicar, as mesas mexem, faz barulho na parede, o lápis se mexe. Esses são os efeitos físicos. E quando a codificação espírita foi organizada, eles tinham as mesas girantes, vocês lembram? Os espíritos, eles mexiam na mesa para chamar a atenção do Allan Kardec. Hoje, essas manifestações físicas, elas já quase não existem mais, porque não precisa mais chamar essa atenção das pessoas. Muitos já conhecem o espiritismo e o Allan Kardec, um cientista, aprofundou todo o conhecimento. E temos também esses outros médiuns que eu falei primeiro para vocês, que são os médiuns de faculdades intelectuais, através do pensamento. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. A comunicabilidade com os espíritos, ela existe, foi provada por Allan Kardec e os médiuns de todos os tempos, porque sempre existiu um médium. E também uma outra coisa muito importante dessa comunicabilidade com os espíritos é a gente aprender o que o plano espiritual quer passar para nós. Vocês podem reparar que tem muitos livros psicografados, os do Divaldo Franco, que a anja dele, a Joana de Ângeles, passou as mensagens e ele escreveu. O Chico Xavier, com o anjo dele, Emmanuel, também escreveu muitas mensagens lindas para a nossa vida. Nós também podemos comunicar com os nossos parentes e amigos que já se foram antes. E quando nós estivermos lá, também poderemos visitar os nossos parentes. Nem todos os espíritos têm a permissão de visitar e nem todos querem. Então a gente depende muito da vontade e da possibilidade dos espíritos. Mas essas comunicações são lindas, são maravilhosas, um verdadeiro presente de Deus. Fiquem com Deus, meus anjinhos lindos.